conversa fiada de hoje fala sobre toda atividade humana tem riscos. Não é novidade essa frase. Quem conhece a poesia, o texto de Fernando Pessoa, sabe muito bem que essa é uma das frases, né? Toda atividade humana tem riscos. E o risco maior da grande viagem está na capacidade de se preparar. É famosa essa frase. Então, o que está por trás dessa fala? Toda atividade humana tem riscos. Me parece que muitas vezes desistimos de algumas atividades, desistimos de alguns projetos, desistimos de alguns sonhos por medo, por pensar muito adiante. Será que vai dar certo? Hoje, conversando com uma pessoa, ela me falava da apreensão, da ansiedade pelo futuro. 17 anos de idade. Nossa, tá cedo, né? Para estar apreensiva, ansiosa. Mas quem faz isso? Se não são os amigos, as pessoas ao redor. Quem faz isso? Né? E, inclusive, ela mesma que se cobra desse resultado. Então, toda atividade humana tem riscos. Não tem problema você fazer. É porque nós queremos acertar, queremos chegar com o resultado nota 10. Mas o nota 10, ela é uma consequência. A nota 10 é diferente de, por exemplo, eu quero chegar em primeiro lugar na corrida de reis. Mas vai ser também uma consequência do meu preparo. Mas se eu busco só o primeiro lugar, eu perco o encanto da corrida. Se eu busco o primeiro lugar, eu perco o encanto da preparação, né? E às vezes, eu quero chegar lá na frente, médico, não necessariamente isso, mas o esforço, a cobrança excessiva faz com que a pessoa deixe de viver o presente, passe a viver uma angústia futura, uma ansiedade que ela não consegue resolver. Afinal de contas, ninguém tem uma bola de cristal. Afinal de contas, a mãe de Ná já não está mais entre nós, não é? Quem sabe do futuro? Então, que o futuro seja um resultado da nossa preparação de hoje, e nesse resultado tem quedas, nesse resultado tem esforços, sacrifícios pessoais, né? Não existe atividade humana sem riscos. Tudo que nós fazemos, inclusive não fazer, ficar parado, deitado, traz riscos, né? Tudo na nossa vida tem um risco. O problema não está no risco, o problema está no que eu vejo no risco e que me faz parar, não avançar, né? A influência dos pais talvez nos amedronte, a influência dos pais talvez nos crie ansiedade, a influência dos pais talvez reforce em nós um pensamento que diz eu não sou capaz, e aí eu não quero dar esse desgosto para os meus pais, né? Eu não quero dar esse desgosto para os meus amigos, para os meus pares, para a sociedade. Por incrível que pareça, pessoas vivem esperando um apoio, um aplauso da sociedade, quando não vai ter esse apoio. E aí, por não imaginar que não vai ter, ela para. O que eu faço, os meus propósitos, existem em função de esperar um aplauso da sociedade? O que eu faço, os meus propósitos, existem em função do aplauso dos meus pais? Ou eles existem, meus propósitos, meus sonhos, existem em função da minha realização pessoal? Porque quando eu busco a minha realização pessoal, eu serei feliz. E com a minha felicidade, os outros estarão felizes, né? Então essa é a grande diferença. Toda atividade humana tem riscos, porque não existe a possibilidade de prever o futuro, mas eu posso me preparar a cada dia para o que eu quero fazer, né? Então, a ideia é, lance-se, faça o que você tem vontade de fazer, faça aquilo que você tem desejo no seu coração, desde que isso que você tem vontade de fazer faça bem a você, faça bem as pessoas à sua volta, né? Que o que você vai fazer você tenha
o propósito de compartilhar, a compartilha é importante. Sabe, por falar nisso, uma vez dentro do curso de PNL existe um capítulo em que falamos sobre a boa formulação de objetivos, né? E na boa formulação de objetivos a gente vai minimizar os danos, mas sabendo que toda atividade humana tem riscos. E aí a primeira formulação é: você tem um sonho, um desejo? Ok. Aí, conversando com as pessoas, todos dizem qual é o sonho, para a gente treinar, não é? E numa parte desse trabalho, eu pergunto: esse sonho, esse desejo, você pretende compartilhar com as pessoas? E uma delas disse: não, não quero compartilhar. Eu falei: puxa vida, o que eu posso fazer para ajudá-la? Né? Porque acontece que aquilo que eu não quero compartilhar, talvez eu não faça. Talvez eu não chegue ao final. Porque a minha vida é interação. Se a minha vida é interação, eu compartilho. Mas se eu não quero compartilhar, aquele objetivo é muito provável que eu não o alcance. E aí eu contei a seguinte história. Uma vez um mecânico, um borracheiro numa estrada, ele atendia 24 horas. E ele vivia, o borracheiro, muito sujo de graxa, sujo de fuligem, ele muito cansado, ele almoçava na marmitinha, sentado em cima dos pneus. Por ser 24 horas, ele dormia naquela casinha de madeira, em cima dos pneus. Era uma vida sofrida. E ele tinha irmãos. E um dos irmãos era médico, o outro engenheiro. E ele resolveu levar uma vida sim, simples. Mas os outros nunca se importaram com ele, os outros irmãos. Nunca olharam para ele, nunca foram lá visitá-lo. E um dia, esse rapaz borracheiro, ele sempre fazia uma fezinha na loteria esportiva, e ele ganhou sozinho. Só que, como é praxe, o nome ninguém sabe. E ele viu que ganhou sozinho, mas ele não podia revelar. Ele não podia sacar aquele dinheiro no banco, que iam saber. Então ele ficou quietinho e guardou aquele bilhete sorteado da loteria embaixo de uns pneus, porque ele não queria compartilhar com os irmãos dele. E passou o resto da vida lá na borracharia, fazendo o mesmo trabalho 24 horas por dia, sujo, comendo a marmitinha, dormindo naqueles pneus. Para quê? Para não tirar o dinheiro do banco, porque se ele tirasse, ele teria que compartilhar. Então, o sonho ele deve ser compartilhado, né? E quando eu desejo compartilhar os sonhos, eu vou em busca deles, né? Então, não existe atividade humana sem riscos. Eu vou me arriscar sim a fazer isso, para alcançar o meu sonho e dividi-lo com as pessoas. Então, é essa ideia que eu gostaria de deixar para você essa noite. Que essa noite você possa pensar um pouquinho. Eu posso realizar meus sonhos, eu posso seguir em direção de um lugar que aparentemente é arriscado, mas que lá está meu sonho, né? Disney jamais teria feito o que ele fez. Nós jamais teríamos ido à Disneylândia se ele não tivesse arriscado, se ele não tivesse essa atitude de enfrentar os riscos e criar o que ele criou. É preciso ter coragem, e eu digo que coragem não é ausência de medo, porque se não tem medo, não precisa ter coragem, não é mesmo? Não existe medo, eu faço, não preciso ter coragem. Para que eu tenha coragem, é preciso eu também ter medo. Então, quanto mais corajoso, mais medroso. Então não ache que você é medroso. Você é medroso e pode ser corajoso, basta você enfrentar, porque toda atividade humana tem riscos, né? Amar tem riscos. Quantos já desistiram de amar? Quantos já desistiram de ser feliz? De estudar? Eu tenho 60 anos, não vou estudar. Estuda sim. Eu não vou falar com aquela pessoa que gosto. Fala sim. Eu não vou propor um emprego para aquela pessoa. Propõe sim. Faz. Toda atividade humana tem riscos, né? O risco maior está na capacidade de se preparar. Você ficar deitado também tem riscos de não realizar nada. E o risco é pior do que todos, né?
não realizar nada. Muito obrigado, tá? Eu só queria compartilhar essa fala curta e simples sobre toda atividade humana tem riscos.